dia, sejam todos muito bem-vindos a mais esse devocional. Para onde o pecado leva é o tema de hoje em Lamentações, capítulo 4, versículo 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento, sem o emprego de mãos nenhuma. O profeta Jeremias, em Lamentações, foi chamado de profeta chorão, tamanha a destruição que ele contemplou do seu povo. Ele chegou à conclusão que o castigo de Jerusalém se tornava maior que o de Sodoma. E que cidade era essa? Sodoma era uma cidade situada junto ao Mar Morto, onde hoje é a Jordânia, no Oriente Médio. Essa cidade sofreu o castigo divino de destruição pelo fogo e pelo enxofre, por conta do seu comportamento sexual que era imoral, perverso e aberrante. Por isso, Sodoma foi destruída. Em Jeremias 19:24, diz: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma. Em se tratando de Jerusalém, o profeta diz que em um só momento, enquanto todos os seus habitantes estavam em plena saúde e força, Jerusalém caiu pelas calamidades, seus homens foram destruídos pela espada e pela fome. Fome essa tão exagerada e terrível que as mães chegaram ao ponto de se alimentarem de seus próprios filhos. Jeremias 19:9 diz: Fá-los-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia, em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Esse tipo de castigo chegava ao povo judeu porque eles abandonaram seu Deus para servirem a deuses estranhos. Ao longo de toda a Bíblia, os profetas alertam sobre esse pecado tremendo, mas mesmo assim os judeus praticaram e o mundo atual tem milhares de adeptos desse pecado que Deus abomina. Vejam o que faziam em Judá e Jerusalém. O próprio Deus falando. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que ando fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Jeremias 7, de 16 a 20. O julgamento de Deus afetou, além do povo, também os animais e a própria natureza. Sodoma sofreu o julgamento de Deus. Jerusalém teve um julgamento diferente, mas não menos pesado. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia daqueles que te conhecem para viverem uma vida de santidade. Tem misericórdia também daqueles que têm práticas de adoração fora do Deus verdadeiro. Concede a eles, Pai querido, arrependimento enquanto é tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.